com o que há de melhor na vida universitária. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Entre Nós. Eu sou a Milena Grossi e vou ser sua apresentadora no programa de hoje. E para começar o programa, eu quero fazer uma pergunta para você. Você é do tipo de aluno que quer evoluir academicamente e profissionalmente, principalmente fora do país? Se sim, esse programa é para você. Os eventos mais importantes, as notícias mais quentes. Fique com as notícias universitárias. No encerramento do Outubro Rosa, colaboradoras do Mackenzie participaram de uma conversa com a oncologista Manuela Tavares Arruda, do Hospital Samaritano, sobre mitos e verdades do câncer de mama. A médica explicou que o câncer nem sempre é hereditário, apenas de 5 a 10% dos casos têm origem genética, e reforçou a importância da mamografia aos 50 anos, a partir dos 50 anos. Segundo ela, manter hábitos saudáveis, conhecer o próprio corpo e buscar um médico diante de qualquer alteração são atitudes que podem salvar vidas. O vídeo completo está na conversa, a conversa completa está disponível no site do Mackenzie. O Ministério da Educação disponibiliza a plataforma Aprenda Mais, um portal gratuito com diversos cursos online abertos para quem quer aprender algo novo ou complementar a formação. São conteúdos de várias áreas, como comunicação, tecnologia, educação e ciências humanas. E o melhor, todos os cursos oferecem certificados com carga horária reconhecidos pelo MEC. As aulas são auto-instrucionais, o que significa que você pode estudar no seu próprio ritmo, sem precisar seguir um horário fixo. Para começar, é só acessar o site aprendamais.mec.gov.br e escolher o curso que mais combina com você. Entrevista da semana, aqui no Entre Nós. Mas ele pode editar? O Exchange Learning Program é uma experiência de imersão acadêmica cultural voltada à compreensão das dinâmicas contemporâneas da comunicação da identidade latino-americana. Hoje, nossas convidadas, Denise e Maria Eduarda, vão contar como foi a experiência delas nesse programa. Bom dia, meninas. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde, quase boa tarde. Vou pedir para que vocês se apresentem e falem um pouquinho mais sobre vocês, sobre como é que foi um pouquinho dessa experiência, como começou, como é que foi durante ela. Tá bom. Meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 20 anos e sou estudante de publicidade aqui no Mackenzie, quarto semestre. E foi uma experiência incrível. Eu espero que vocês gostem bastante do que a gente vai falar hoje, do que vamos trazer aqui, né, sobre a experiência do Exchange que eu tenho desde o ano passado, quando eu estava primeiro, segundo, então vai ser uma oportunidade muito boa falar aqui. Olá, gente, eu sou a professora Denise Tangerino, sou professora de PP e de cinema, bem conhecidinha aí pela galera, e eu sou assistente do programa do ACI, quem hoje é o professor responsável é o professor Roberto Gondo. Eu sou assistente do professor Roberto Gondo e vai ser um prazer compartilhar um pouco da nossa experiência desse ano e do ano passado, na qual nós fomos para Medellín, na Universidade de Medellín. Eu e Duda agora nós já temos 2 experiências aí pelo programa do Exchange Learning. Gente, muito legal. E é um programa muito interessante, né? Vamos começar com as perguntas? Vocês acham que essa é uma boa oportunidade para quem nunca saiu do país? Você acha que é uma primeira oportunidade, uma primeira experiência boa para quem nunca fez uma viagem internacional? Com certeza. Boto até como o meu caso, que foi o que aconteceu no ano passado. Foi a minha primeira experiência e acabou sendo com a faculdade. Então, isso foi muito importante ali para o que eu estava criando ali para mim, né, profissionalmente, pessoalmente, então foi uma oportunidade muito boa e foi legal, eu gosto de como eu fiz essa primeira imersão minha internacional junto com a faculdade, foi legal. Que legal. Eu acho que sim, e eu acho que é bacana em diversas camadas. Primeiro, é uma viagem curta, de uma semana.
o que é legal, que dá para se programar melhor até financeiramente para essa viagem. É na América Latina, é perto, então de alguma maneira estar na América Latina em espanhol ajuda também o castelhano. É uma oportunidade de viajar com professores que vão ser responsáveis, vão ajudar nessa dinâmica toda. E eu acho que a coisa mais divertida é estar em grupo. Então, se você consegue montar o seu grupo de amigos para ir junto, é melhor ainda, porque um cuida do outro. Então, é diversão, aprendizagem, tudo junto num grupo de amigos. Então, eu acho que é talvez o melhor modelo possível para essa primeira saída do país para estudar. Sim, com certeza. Bom, só para ter uma dimensão melhor de como que funciona esse programa. Você passa uma semana no país escolhido e durante essa uma semana você estuda, você faz algum curso específico, você vai com algum curso programado ou você permanece fazendo suas atividades normais da faculdade ou é uma semana de conhecimento do país? Então, como é um programa que é fechado diretamente com a universidade de fora, então a gente sai daqui com uma programação fechada do que vai fazer com a universidade. E essa programação geralmente envolve algumas coisas acadêmicas de troca. Essa é a grande coisa, né, da troca. Então, os alunos daqui vão e apresentam trabalhos lá, e os alunos de lá depois vêm determinados meses para o Brasil e apresentam aqui. Então, é um intercâmbio nesse sentido. Então, nosso aluno daqui, ele sai com a certeza de que ele vai ter um certificado de ter ido para a universidade, participado de dinâmicas, um certificado de ter apresentado o trabalho em outro país, e um terceiro certificado que, como a universidade de lá costuma fazer eventos específicos para o Brasil, então a gente sai com um terceiro certificado que é de ter participado desses workshops. Então, academicamente, vem tudo amarradinho. O que a gente tem em troca? O aluno, além das experiências internacionais acadêmicas, ele tem as suas faltas computadas lá no exterior, então aqui ele não fica com falta, porque, de fato, ele está num programa de imersão, ele está aprendendo lá. Além do mais, o aluno ele pode computar essas horas de lá como horas complementares. Então, ele tem todo o respaldo, toda a força aí da universidade, dos professores, para ele participar desse evento lá. E lá tem toda uma parte turística, tem uma parte de conhecer o país, a cidade onde está a universidade, fora a troca entre os alunos, que eu acho que a Duda pode falar muito mais do que eu, porque eu não fui para as baladas, restaurantes, etc. Bom, como a Denise falou, acho que o ponto principal da viagem, de tudo, é a gente conhecer mesmo o outro de lá, né? Tipo, a gente vê essas diferenças, essas similaridades. Então, eles fazem muito, que é o seguinte: logo no primeiro dia, praticamente, eles já enfiam uns alunos com a gente. Então, eles meio que falam, se comuniquem aí, né? Eles conversem, troquem contatos. Porque perguntem, é um restaurante bom para ir? Qual que é um ponto de fazer comprinhas? E aí, ali fica uma relação, quem sabe o que foi que aconteceu, né? Tipo, vamos sair. A gente não fica restrito ali só o cronograma certinho, né? A gente tem essa liberdade de aproveitar o lugar e aproveitar as pessoas. Então, a gente traz isso também aqui quando eles vêm, né? Então, aqui também a gente faz questão de, tipo, tem as alunas aqui, troca em contato com elas, elas te dão umas dicas, porque, de certa maneira, aqui em São Paulo precisa de umas dicasinhas, né? E eles têm curiosidade, a gente sempre tem muita curiosidade. Então, eu acho que essa experiência é muito boa, principalmente para a língua, para você conversar, para você treinar, tentar se comunicar. E você já sabia, você já tinha um certo nível de espanhol, você já tinha uma comunicação pré-estudada ou você se jogou? Então, eu sempre consumi conteúdos em espanhol, mas eu não falava. Então, para mim entender é muito mais fácil do que, tipo,
dessa vez, conversando com umas meninas que foram com a gente, elas falavam, eu não entendo nada, não consigo entender. E da primeira vez que eu fui, ano passado, eu não me arrisquei muito, eu fiquei mais na minha. Dessa vez, não, eu falei, cara, isso aqui é uma oportunidade legal, vou tentar falar. Então, muitas vezes, quem não se sente muito ali em falar, acaba falando em inglês, quando consegue, pra tentar se comunicar melhor. Só que eu falava, pode falar comigo na língua mesmo, eu quero aprender. Então, você não precisa ter um nível. Eu acho que, realmente, a gente acaba se ajudando, você entende uma palavra ou outra, mas seria interessante até. Você, ou pelo menos, entender um pouco, ou falar um pouco, e tentar não ter medo também de falar. Então, tecnicamente, não, você não precisa ter um nível exatamente. Se você saber até o inglês, eles entendem. Uma mímica ali. Nada que um... Beber. Banheiro. Mas é fácil, é simples. Só tem que ter coragem mesmo. Entendi, muito legal. E sobre as universidades que acolhem os alunos que saem daqui do Mackenzie, qual que... Nas suas experiências, você já teve duas, né? Vocês foram para a mesma universidade ou foram universidades diferentes? Não, nós fomos para a Universidade de Medellín primeiro, que é a UDM, que é a universidade muito parecida com Mackenzie em termos de estrutura de matriz curricular e afins. Então, essa é a que nós vamos todo ano na Colômbia. Esse ano nós fomos na Universidade de Lima, que é um Mackenzie lá no Peru, lá em Lima. Sim. Então, tem estrutura parecida em termos curricular, não em termos de universidade, mas são particulares, sem fins lucrativos. Tem toda uma dinâmica parecida com a nossa. E agora, no México, nós estamos com uma missão lá no México, que está com o professor Gondo e o professor Thiago. Eles estão numa série de pequenas universidades na cidade de Puebla. Então, e são universidades que têm estruturas parecidas com a nossa também. Qual que é a ideia? Que a gente mantenha essas universidades como parceiras e todo o segundo semestre do ano a gente envie, então, missões para lá e venham missões de lá para cá nesses 3 países. Já tem alguns outros países na manga, todos na América Latina, América Central, enfim, mas que ainda não estão fechados, então não posso divulgar. Eu não posso dar spoiler, gente, Sim, senão depois o Gondo me arranca o pescoço. Tô brincando, mas é essa a ideia. São essas universidades que são particulares e que elas são administradas de uma maneira bem parecida com a do Mackenzie, para que a gente também não tenha choque aí cultural e de gestão. Sim, com certeza. E assim, nessas duas experiências, que foram experiências diferentes, qual que foi a preferida de vocês? Qual que teve o mais destaque? Essa pergunta aí... Ai, não sei. Eu acho que depende... Tem alguns pontos. Tipo, esse de Lima agora, eu acho que a universidade era, assim, uma coisa de maluco, assim. É muito tecnológica. Você fica muito apaixonado. E o local também, tipo, é perto... É perto não, né? É do lado, assim, do mar. Então, é bonito. Só que, tipo... Em Medellín tem as montanhas, é um local, assim, bem interior, parece um pouco. Então, eu acho que bonito dos dois, mas eu gostei muito da experiência, acho que de agora, de Lima. Para mim é difícil falar, porque eu fui com responsas diferentes. Então, quando eu fui para Medellín, eu fui como aluna do doutorado apresentar um trabalho. Nossa. Então, não tinha... a responsabilidade de cuidar dos alunos, eu fiz porque eu faço normalmente, da minha natureza. E a gente estava com alunas que já estavam no 8º semestre. Então, já são praticamente formadas, trabalhavam, era outra dinâmica. Então, na Universidade de Medellín, para mim, foi um primeiro momento de entender o que era o intercâmbio, como as coisas estavam sendo lidadas, como as pessoas trabalhavam dentro desse universo. Já nesse, eu fui como professora responsável e daí a dinâmica é outra. Você está prestando atenção em todo mundo, contando quantas pessoas entraram na van, quantas saíram. Então, é uma outra responsa. Eu acho que foram aprendizados diferentes. O que eu posso falar é que a Universidade de Medellín me chamou a atenção muito pela natureza, porque é uma universidade que, assim, traz uma paz pelo parque. É muito bonito.
E a de Lima é uma tecnologia que eu nunca tinha visto reunida. Então, eu conheço outros campos que têm muita tecnologia, como MIT, lá em Boston, mas não é como esse, que é tudo reunido no mesmo lugar. Juro. E eu achei essa universidade, como estava falando mais para o pessoal de comunicação, a gente conseguiu aproveitar mais a parte de tecnológica para podcast, para temas que são mais próximos da publicidade, que tem interface com jornalismo. E também teve um dia que teve a exibição de um curta de lá, que foi um curta produzido por alunos e ex-alunos de lá, que estava muito próximo do curso de cinema. Como eu me tornei professora de cinema nesse ano, né, o segundo semestre do ano passado, esse ano, então foi interessante notar essas interfaces de como o Peru está trabalhando com cinema e como nós estamos trabalhando com cinema. Sim, e trocar, né? Sim, super. E daí tem uma troca que os alunos têm uma troca entre eles, os alunos têm uma troca entre os professores da universidade, que é outra, mas também tem uma troca de gestão, que é como o Mackenzie, enquanto instituição, vai trabalhar com a Universidade de Lima enquanto instituição. Sim. Então, contato com o reitor, o contato com o decano, outros contatos que são importantes e possíveis entre as universidades. Então, eu não consigo decidir uma. É muito difícil. É muito As duas difícil. foram boas Foram de jeito experiências diferente. diferentes. Sim. E eu tava lembrando também que Medellín me trouxe muita sensação que era uma universidade para o pessoal até mesmo de letras, assim. Eles tinham essa questão. Você falava publicidade, eles ficavam, publicidade? Esse de Lima, não. Eles juntavam cinema, juntavam jornalismo, era tudo. Eu acho que conversou muito com o Mackenzie. Com certeza. E são cidades muito diferentes. Então, são experiências interessantes também. Uma cidade à beira-mar total. Nossa. Então, a experiência de ver o mar, de ver o porto, de ver como as coisas são pensadas nessa colonização marítima. E a outra no meio do estado, né? No meio do país. E toda a questão cultural que aconteceu, né? Política também. Política, com a questão do Pablo Escobar, das facções e tal. Então, são cidades diferentes, mas eu posso falar para vocês que eu voltei apaixonada pelas duas, assim. Porque é tão gostoso que depois dá vontade de você voltar com a família, levar amigos, é outra dinâmica. Ai, que legal. E assim, eu tenho certeza que agora vocês despertaram o maior interesse possível de todos os alunos que estão assistindo, inclusive meu. E o que a gente quer saber é como é que funciona a seleção dos alunos para isso. Você quer que... Tá, podemos compartilhar juntas aqui. Nós vamos terminar nossa tríade indo para o México ano que vem. Sim. Que é onde vai ser o nosso pacto, eu, ela e Maluzinha, Isso. indo nas três. Mas assim, as dinâmicas estão ficando agora mais organizadas, porque a gente já entendeu como vai acontecer o fluxo. Então, é sempre no segundo semestre que vão ter as viagens. São 3. Peru, Colômbia e México. Simultâneas. Não, são em semanas diferentes. Mas são semanas próximas, Próximas. literalmente, uma do lado da outra. Então, se você não conseguiu ir em uma, você pode ter outras duas oportunidades. Exatamente. A que fica do México, que seria uma questão, é o visto, né? Que aí teria que ver. Mas, da Colômbia tem a questão da vacina, que é da febre amarela, né? A vacina a gente tira ali no postinho na hora, não tem problema. tem que ter o documento do Gov. Aí você coloca lá no passaporte e nunca mais tira, porque é bom ter. Entendi. As duas, daí as viagens para a Colômbia e para o Peru são mais baratas pela proximidade, México um pouquinho mais caro, mas o que a gente entendeu é que quando os alunos sabem dessas viagens, eles começam a se organizar o ano inteiro para que isso aconteça. Com certeza. Como é a seleção? Mais ou menos em junho, nós vamos soltar os editais, avisar todo mundo que essas viagens estão acontecendo. Os alunos se inscrevem para uma reunião. Essa reunião costuma ser online. Tem versão presencial, mas a maioria dos alunos estão online. Nós explicamos qual é o planejamento das 3 viagens, datas e afins. E daí o aluno se fala, não, tá bom, quero ir, se compromete. Daí, a partir do número de inscritos que nós temos, começa uma seleção. Se for necessário,
tá? Porque se a gente tiver poucos inscritos, Nem vão precisa. todos... Mas porque daí o aluno tem que ver se ele consegue as datas, os valores, se consegue apresentar ou não. Daí tem uma dinâmica que é mais de ver se é viável para os alunos ou não. Então, esse ano nós tivemos praticamente 15 alunos Colômbia, 15 alunos Peru e uma missão um pouco menor para o México, por uma questão de fato, de logística para chegar no México. Certo. O México não é muito fácil de conseguir visto, então demanda um pouco mais de tempo. Não é que é difícil de conseguir, mas eles são... o site é um pouco confuso, enfim, até você conseguir É mais agendar. complicado. Uma entrevista é mais difícil. Então, você só tem 2 maneiras de chegar no México. Ou com visto americano, Ou com um deles mesmo. ou né? com deles mesmo. Só que aí só dura 2 anos, né? Então não fica, mais- não fica tão bom. Seria o ideal, às vezes, tentar o americano, que aí são 10 anos, né? Sim. Só que agora eu acho que tá um pouquinho mais difícil. Tá difícil. O que também tem que ficar de olho, gente, e daí foi uma coisa que a gente não estava esperando. Agora fica momento dica. O passaporte para qualquer viagem internacional, ele só é aceito se ele tá numa janela de mais do que 6 meses. Então, assim, se meu passaporte vai vencer daqui 5 meses, Já- internacionalmente ele já não é aceito. Então, ele tem que ter um tempo de mais de 6 meses. A gente descobriu isso da pior forma. Da Não, pior eu forma. descobri isso agora. Então o que é mais importante é estar com esses documentos atualizados para conseguir ir. Sim. Uma coisa que eu quero comentar é que, assim, as datas nunca vão atrapalhar o aluno academicamente. Então, uma dica que eu dou é sempre... Fiquem tranquilos, que realmente não vai ter prova, não vai ser geralmente sempre começo da N2, então matérias novas que eles estão adicionando. Só que sempre falem com os professores, já deixem eles sabendo, pergunte se tá tudo certo, se vai ter alguma coisa, porque às vezes pode ser que você tenha que mudar alguma coisa. Tipo, aconteceu de eu ter que mudar minha data eu tinha que fazer uma consultoria e eu mudei. Isso só é possível porque a professora já sabia, a gente conversou. Então, sempre vai tentando conversar sempre com os professores, ver se tá tudo certo. Principalmente para se organizar, porque quando você voltar, tá tudo aí. caos. Tá o caos. E uma outra coisa, geralmente, né, da primeira vez, foi os professores que comentaram com a gente sobre o programa. Dessa vez, tem essas reuniões. Se você tem dúvidas, vá nelas, pergunte tudo. Tem esse fórum depois que eles adicionam essas coisas. Só que, assim, a gente sempre tem o contato e sempre vai perguntando. Porque no final, sei lá, de 50 alunos que quiseram ir para Lima... Quando vai chegando mais próximo, aí o pessoal vai saindo. Então, ter uma certeza, pergunte tudo, tire essas dúvidas para seguir certinho. Vocês falaram bastante sobre ser viável para os alunos. O Mackenzie, creio que por ser um programa recente, eu sei que o Mackenzie tem alguns programas de intercâmbio que tem oportunidade de bolsa para alunos. E vocês acham, se ainda não se ainda não tem um processo de possível bolsa para o aluno participar dessa viagem, vocês acham que futuramente pode vir a ter? Eu acho que não. E eu vou explicar, porque é importante a gente entender. Dentro do Mackenzie, Universidade Mackenzie, nós temos o COI, que é um centro de internacionalização para essas viagens internacionais de longa duração. Então, 3, 6 e 1 ano. 3 meses, 6 meses e 1 ano. Então, essas viagens de longa duração, muitas vezes tem bolsa, mas não é a bolsa do Mackenzie, é a bolsa de projetos ou programas como o Santander. Ou tem, na verdade, não são bolsas de não pagar a faculdade fora, porque está pagando aqui. Então, daí você banca a sua estada lá fora e tal. Isso não tem a ver com o que nós estamos fazendo. O ACI é um programa do CCL, é um programa aqui de comunicação e letras para os nossos alunos, para que a gente tenha internacionalização através dos nossos cursos. E daí, eu não acho que em breve vai ter bolsas, porque são programas muito curtos, é de 1 semana. E, no fundo, a gente tem uma bolsa em tudo isso, que é, nós não estamos pagando nada do programa nas universidades, é tudo de graça nas universidades.
E vocês também não pagam pela estrutura que o Mackenzie oferece, que são os professores indo, a organização do evento, tudo isso. Então, já tem incluso aí a Bolsa Mackenzie e a Bolsa da universidade de não precisar pagar os cursos, nada. São só os gastos do próprio aluno que são pagas pelo aluno. Entendi. Entendi. Realmente, porque, infelizmente, são viagens que, infelizmente, demandam muito dinheiro, demandam um planejamento, muitos podem acabar não conseguindo. Então, é bom a gente deixar muito esclarecido do porquê que pode não vir a ter, de quais são as oportunidades que são oferecidas gratuitamente, como a professora falou, dos cursos lá de fora, da estrutura que o Mackenzie oferece. Porque nada sai de graça. Nada eu sai acho de que, graça. de certa maneira, a proposta acaba sendo parecida, mas diferente, porque a gente tá indo lá participando de datas específicas. Tipo assim, tá acontecendo um congresso, Sim. tá acontecendo aqui, agora o Mackenzie está pretendendo fazer isso, né? O encontro de comunicação junto com o pessoal de fora. Já fez esse ano, né? Para chegar. Então, eles fazem isso também. Eles se organizam com os programas deles pra gente participar e apresentar os trabalhos. Então, é muito mais sobre a gente ver, conhece, tem essa imersão e apresenta os trabalhos. Já acho que o COI, assim, o processo grande, você é quase como você tá vivendo a sua vida, você vai ter que se manter lá, você vai estudar, então... É outra, né? É outra realidade. Entendi. Bom, vocês acham, por ser gastos, creio que muito individuais, porque, por exemplo, Sim. a Duda saiu, aproveitou a cidade, como a professora falou, não saiu pras baladas. São gastos diferentes para cada pessoa, dependendo do que você estiver disponível para fazer, do que você se propor a fazer na viagem. Quanto que vocês acham que é a quantia mínima que o aluno precisa levar, se planejar até chegar à viagem, para levar e saber, olha, eu consigo fazer a viagem, eu consigo pagar as despesas, o mínimo, assim, o básico. Olha aí. Eu vou falar eu tô falando tudo, tá? Então, voo comprado com antecedência. Nós ficamos no Hotel Ibis, o mais simples possível. Mas a região era muito boa, Era né? muito boa, mas com quarto dividido, né? Entre os participantes. Que tá cortando, desculpa, é uma forma, talvez, de tentar economizar. Sim. Se você, mesmo que você não conheça alguém, fala assim, alguém aí quer dividir? Que aí você, nesses quartos duplos ou triplos, assim, você consegue um preço menor. E com alimentação lá, com tudo, eu vou falar que Colômbia e Peru, 5.500, 6.000 você fica tranquilo. O México é um pouco mais caro, mas o México também não é muito mais caro, mas eu não sei falar porque eu não fui. O que eu posso falar é que nas duas viagens nós tivemos alunas que são bolsistas, bolsistas por situação socioeconômica, que vêm de famílias que não puderam ajudar muito, mas que fizeram um esforço desde fazer rifa, de fazer crowdfunding, de vender pequenas coisas durante o ano para conseguir a grana e bancar grande parte para ir. E as passagens, hotéis e etc., você consegue parcelar. Então o que é muito bom. Foi vezes que eu vi alunos assim que se esforçaram real para estar lá e guardaram por um ano. Então, R$5.000 num ano para ir. Então, eu acho que tudo se organizar direito, a gente consegue levantar essa verba e ir. Eu acho super viável. E eu tô falando sendo professora, mas eu fui a vida inteira aluna de professor de escola pública. Então, eu não tenho não sou rica, não venho de família de grandes posses, mas seria uma possibilidade real para os meus pais se eles precisassem ajudar. Sim. Por isso que eu gosto desse projeto. Eu sou uma pessoa que quem convive comigo sabe que eu tento incluir o maior número possível de pessoas, e esse projeto foi super possível incluir pessoas que não estavam com uma situação super boa de grana e puderam ir, puderam se organizar. E a gente se organiza também, assim, sempre vai conversando, como eu falei dos quartos, mas, por exemplo, em passagem. Dessa vez, diferente do ano passado, a gente fomos juntas, né, na ida, só que na volta, pelos preços, não tava valendo a pena pegar o dos professores. Então, começou eu e a minha amiga, né, a Malu, e depois eu comentei no grupo, falei, gente, compra essa daí que tá valendo. Só sei que foi
quase todo mundo. E aí, no final, foi bom, porque a gente viajou, ninguém ficou meio que sozinho, assim, viajamos todas juntas. E a gente viu essa questão da passagem, do preço, então a gente sempre vai vendo, né, durante ali o processo, o que tá valendo a pena, o que não tá. Ah, isso é ótimo. Bom, e depois do retorno, vamos falar sobre como é que é a pós-experiência, né? Porque a experiência em si, o pré é muita ansiedade, tenho certeza, a vontade de estar lá, de saber como é que vai ser. O durante é maravilhoso, mil maravilhas. E o retorno, qual que você acha que foi, quais vocês acham que foram as memórias mais impactantes? A gente volta morto, cansado, estribuchado, anêmico. Você fala que a gente volta amando, mas a gente volta também, meu Deus, um arroz com feijão, entendeu? Uma vontade Dormir na minha casa, cheirar minha toalha. Pegar os cachorrinhos, né? Não, mas é assim, a volta você fica muito animada, né, pra voltar. Apesar de a experiência ter sido muito maravilhosa, ótima, eu acho que a gente fica com saudade, né? Então, o que vem ali é de realização. Acho que todo mundo, quando acaba a semana, porque de certa maneira a gente não fica só passeando. Sim. É a semana meio corrida mesmo, bem cheia. Então a gente, quando acabou, foi o último dia, tava a gente chorando. Tava todo mundo muito emocionado por ter conseguido e passado essa experiência. Então, esse sentimento que fica, né, de realização. E eu acho que é o sentimento de realização, o sentimento de ter feito amigos. Sim. Então, por exemplo, eu e a Duda e a Malu, apesar de ser professora, nós temos uma intimidade dessas viagens que, assim, uma compartilhou a mala comigo, eu trouxe a mala, mas pus roupa... Então, assim, fica uma coisa muito próxima. É muito especial, porque a gente aprende a cuidar uma das outras. Então, mesmo os alunos que foram comigo, que não são tão íntimos quanto elas, mas eu sei olhar na carinha e falar, esse tá precisando de um papo. Então, isso é legal. Mas eu queria até compartilhar uma coisa, assim... A gente volta cansado, porque é muito exaustivo. No primeiro momento, talvez a gente nem veja tantos retornos acadêmicos. Mas essa semana eu recebi uma mensagem da Colômbia, que faz 1 ano que nós fomos, avisando que um artigo que eu apresentei lá está saindo num livro colombiano. Então, essa coisa do retorno acadêmico que a gente vai vendo ao longo do processo é muito especial. Porque não é uma coisa que vai sair daqui 1 semana, mas daqui 1 ano, você fala, uau! Um artigo seu sai em um livro. Exato, tá publicado, uau, então valeu a pena todo o esforço. E toda essa troca de, puxa, essa semana real, assim, eu tô escrevendo um artigo sobre rankings acadêmicos peruanos. Então, essa de ter ido lá, de ter olhado, de ter visto a questão social, hoje eu falo, cara, parece que o Brasil, deixa eu entender isso melhor e construir esse texto. Então, eu acho que isso é interessante, o retorno talvez não venha na primeira semana, mas o retorno acadêmico vem com o tempo. E as amizades, né? As conexões que são feitas durante o tempo lá. Eu acho que, pessoalmente, o amadurecimento também. Tipo, você... às vezes você não tem nenhuma experiência, que vai ser, né? Tipo, de estar participando de um congresso, de estar apresentando trabalhos. Então, você tem essa responsabilidade. Então, a gente, pelo menos a cada vez, desde o ano passado até dessa vez, essas semanas... Eu me senti diferente. Então, eu acho que a gente chega aqui no Brasil, caraca, quem eu era antes já mudou um pouco. Então, a gente tem esses sentimentos, é interessante. Você acha que o que você acha que mais mudou em você como, não só como aluna, mas como uma pessoa que está iniciando a vida profissional? Eu acho que eu tô com mais coragem. Tipo, eu tô me sentindo, tipo, com vontade mesmo. Tipo, por exemplo, ano passado, eu tava com medinho, assim, de falar espanhol. Dessa vez, já tô falando bastante. Já baixei o Duolingo, já tô estudando, porque ano que vem eu vou estar falando tudo. Vou estar falando tudo. Então, a gente fica com mais vontade, parece que dá um gás, assim, dá mais coragem. Eu penso, às vezes, quando eu apresento trabalhos aqui na faculdade, eu falo, eu já apresentei lá fora, isso é tranquilo. Então, eu me sinto mais corajosa. Ai, que legal. E assim, dos outros alunos que vocês levaram pra lá, você acha que teve muita gente igual a Duda, que teve um amadurecimento, que teve, assim, uma mudança grande pós-viagens? Isso acho que é meio difícil, assim. É que eu acho que no final, todo mundo acaba
mudando um pouquinho, assim, e aproveita da sua maneira, né? Então, talvez só eles mesmos para responder o que mudou. É muito difícil saber. Mas a gente percebe, tipo, a gente do primeiro dia pra gente do último já é uma outra Já é uma fase. diferença. Principalmente porque do primeiro dia a gente não tem muita conexão. Porque não é só o país, né? Foi aquilo que a Denise falou. A gente vai se conectando, então vai tudo mudando como a gente tava. A gente fica mais juntas, né? Então, eu não sei, teria que perguntar para esse pessoal. Eu acho que é super individual essa vivência. Eu acho que tem alunos que são mais maduros academicamente, então eles vão entendendo melhor essa troca. Tem alunos que já fizeram iniciação científica, então olham lá e falam, cara, dá para eu desenvolver mais academicamente. Então é um outro nível de troca. Tem alunos que vão mais imaturos, mas a hora que começam a ver uma outra experiência no exterior, fala, pô, então se eu estudar, dá para eu ter outras experiências, dá para eu fazer um intercâmbio mais longo. Então, eu acho que é difícil mensurar, mas uma coisa que eu tenho certeza que todas perceberam, cada uma do seu jeitinho, é que as nossas mesmas crises político, econômica, social, humana, no Brasil são as mesmas em toda a América Latina. E daí isso começa a nos unir. Porque a gente olha e fala, cara, se aqui a gente tem problema com questões de afrodescendência, a Medellín a gente também percebeu que tem. Então dá para a gente entender pesquisas. Ou... agora lá no Peru, são muito fortes as questões que são mais indígenas, né? Dos povos originários. Daí você fala, pô, aqui no Brasil a gente tem de um outro nível, muito menor, mas a gente tem. Mas deixa eu ver essa discussão no Brasil. Sim. Então, eu acho que esses alertas de que nós somos praticamente... irmãos, é um povo que está junto nessa caminhada histórico-social, acho que todas perceberam dentro do seu modo. Sim. E muda a sua percepção de mundo, né? Sim. Demais. Sim. Porque a visão que a gente tem de quem nunca foi é completamente diferente de quem estava lá. A gente acha que, muitas vezes, algum país é muito melhor, é muito mais evoluído. Às vezes, é igual o que você falou, tem os mesmos problemas, tem as mesmas questões sociais. E você volta olhando pro Brasil de um jeito completamente diferente e também. Quando eles vêm aqui, eles percebem essas mudanças também. Tipo, conversando, eu lembro logo no primeiro dia, assim, quando a gente chegou, né, na segunda-feira, o pessoal falou assim, nossa, a gente percebeu que aqui tem muito morador de rua. É óbvio que a gente pensa assim, nossa, tem muito. Mas quando eles falaram, ficou tipo, caraca, é verdade. Porque lá em Lima, eu praticamente vi muitos pedintes, assim, eu vi a situação. Bem menos que aqui, né? Mas eu não vi quase nenhum. E aqui, eu acho que, sei lá, infelizmente a cada canto, né? Sim. Questões muito tristes. Então, eles já falaram, caraca, que estranho, por que isso acontece? E aí a gente começa a pensar nisso também. Então é legal essas trocas. Quando eles vêm aqui, eles percebem também. Entendi. Gente, muito legal essa experiência de vocês. Tenho certeza que vai inspirar e dar vontade de muitos outros alunos querendo participar. O que é o que a gente trabalha para fazer, né? E por fim, para finalizar essa experiência toda de vocês, um conselho para os alunos que querem participar ou que às vezes não podem, mas querem ter outras experiências. O que vocês aconselham, assim? Posso 2 conselhos? Até 3. Tá bom. Então, conselho mesmo, se joga. É um momento da vida que vocês têm para se jogar. Estágio ainda não é uma coisa que vai definir sua vida para sempre. Pai e mãe ainda, na grande maioria, estão vivos e conseguem dar um suporte, nem que seja levar até o aeroporto ou o lanchinho que vai na mala. Vocês têm professores, cara, vocês têm professores anjos aqui que talvez vocês nem percebam, mas que podem ajudar vocês a estruturar, desde estruturar o trabalho, a sonhar com a viagem, a estruturar um crowdfunding, a estruturar, sei lá, um bingo virtual, qualquer coisa. Então, se joguem na vida sem medo. E a segunda coisa que eu queria deixar, eu posso falar meu WhatsApp? Mesmo que vá para as mídias sociais. Galera, se vocês quiserem ir, querem fazer, mas querem se programar, professora, a gente quer estar junto nessa parada, me ajuda a sonhar? É isso, me ajuda a sonhar. Anotem meu WhatsApp, que é 11
98403-5024. Tô super disposta a ajudar todo mundo a pensar em como o ano que vem chegar lá e tá junto com essa galera. É isso! Eu acho que, assim como a Denise falou, não tem que ter medo de tentar, porque assim, e vá logo no primeiro começo, assim, não fique com medo, tipo assim, ai meu Deus, sou do primeiro semestre, sou do segundo, não tenho muito trabalho. Tá tudo bem, porque isso vai ser uma experiência que vai mudar. Eu, ano passado, sou totalmente diferente de mim hoje. Eu fui quando eu não tinha nenhuma experiência, assim, que não tinha uma coisa sólida. E eu fui a cara a tapa mesmo. Apresentei o que eu achava que seria interessante. E eu acho que foi a partir daí que tudo mudou. Então, aproveita as experiências, aproveita que não tá estagiando, que não tá com muitos problemas, pra poder fazer isso. Porque no final, o que tá sendo feito é algo muito incrível, porque até no mestrado agora tá sendo introduzido. A gente não tem essas oportunidades, às vezes, de internacionalização além do COI, que acaba que você fica meio restrito ali. E aqui não, aqui você vai passar um curto período, vai ser uma experiência ali momentânea, mas que vai te marcar bastante. Então, tem que fazer. Gente, muito legal, muito bom ter a presença de vocês aqui. Muito obrigada pelo programa. E, bom, agradeço muito a presença de vocês e vamos finalizar o programa. Infelizmente tá acabando, foi muito legal. Mas teremos outras oportunidades. Quem sabe depois do México vocês não venham falar como é que foi a experiência mexicana de vocês. Pode deixar, só convidar, a gente tá aqui. Perfeito, então na semana após o México vocês voltam. Fechado, muito obrigada. Bom, gente, queremos agradecer muito vocês, a presença de cada um, assistir aqui o nosso programa. E infelizmente tá chegando ao fim o programa de hoje.